Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas essenciais para vocês que tiram fotos com celular para enviar para bancos de imagem como Shutterstock, Adobe Stock, Get'images. Então, se você tem dúvidas sobre como tirar suas fotografias, fica até o final porque hoje eu vou trazer dicas práticas para vocês, beleza? Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais conteúdo sobre os bancos de Microstock. Dito isso, vamos lá! Antes de ir às dicas, é muito importante ressaltar que as fotos de comida vêm sendo cada vez mais procuradas nos bancos de Microstock, uma vez que restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos que vendem alimentos estão se adaptando ao mercado digital, ou seja, estão realmente produzindo conteúdo que precisam dessas imagens. Então, se você produz imagens de comida, você certamente está num nicho muito bom e que vale a pena ser explorado. As fotos de comida, elas vendem muito bem porque muitas vezes elas são atemporais. Pensa comigo, fotos de frutas como, por exemplo, bananas ou maçãs venderão para sempre, porque essas frutas são as mesmas desde que o mundo é mundo. É muito diferente de você tirar a foto de um celular que daqui a 5 anos talvez já esteja ultrapassado e ninguém mais procure a foto desse celular num banco de Microstock. No caso das bananas e maçãs, não, elas serão as mesmas daqui a 100 anos, então você poderá vender o seu arquivo para o resto da sua vida. Então é muito interessante você pensar por essa ótica das fotos atemporais. Muitas fotos também são universais. Vou dar o exemplo aqui da pizza. A pizza é a mesma aqui no Brasil ou lá no Japão. Podem variar sabores? Podem, porém o formato, a textura vão ser muito parecidos. Então uma foto que eu tirei aqui no Brasil de uma pizza pode sim vender em vários países ao redor do mundo. Uma outra vantagem das fotos de comida é que elas têm baixo custo de produção. Claro que determinados nichos vão ser mais caros para que possam ser fotografados, porém você consegue fazer fotos da comida que está na sua geladeira, do alimento que você preparou para o dia. Então é interessante você pensar que uma foto de um ovo, por exemplo, se você souber ambientar essa foto, fazer uma cena legal, você pode conseguir ter muitas vendas de uma foto de um ovo. Então vale a pena explorar a sua criatividade para que você tenha cada vez mais vendas nos bancos de Microstock. Então sempre que você for criar suas fotografias, pense nisso. Fotos de comida são atemporais, universais e muitas vezes têm um baixo custo de produção. Isso é muito importante para quem está começando com a fotografia, especificamente fotografando aí com o celular. É claro que essas dicas que eu vou passar aqui servem também para quem vai fotografar outros objetos, não apenas comidas. Mas eu estou falando de comida porque realmente é um nicho muito promissor e que vale a pena você investir. Agora que eu já trouxe esse panorama sobre as vantagens de vender fotos de comida nos bancos de Microstock, vamos à parte prática desse vídeo, onde eu vou te mostrar como você pode no celular melhorar bastante as suas composições, utilizando algumas regras simples da fotografia, beleza? Então fica até o final desse vídeo para você aprender e assista com bastante atenção para que a cada dia você evolua com suas criações. Vamos lá? Eu fiz uma montagem aqui dentro do Photoshop para exemplificar para vocês e passar algumas dicas muito importantes sobre a fotografia de alimentos com celular. Então a primeira dica é você manter o seu celular estabilizado e é muito importante que você tenha um tripé para quando você estiver montando uma cena. Então aqui no caso eu vou simular uma foto superior, né? Uma foto vista de cima. Então aqui eu tenho um fundo amadeirado que seria como se fosse a minha mesa. Então você precisa estar com o seu celular estabilizado para que essa foto fique boa e você possa mexer na cena, você possa mexer nos elementos que você vai colocar para compor a sua fotografia. Então aqui eu tenho algumas camadas. Então vamos supor que eu quisesse colocar aqui um prato. A primeira coisa que eu faria seria habilitar as minhas linhas de enquadramento. Para isso você vai nas configurações da sua câmera, aqui no caso, no seu celular pode estar diferente, e você vai em linhas de enquadramento e vai habilitar essas linhas de enquadramento. E vai aparecer algo mais ou menos assim. Então essas linhas de enquadramento são muito importantes para quando estamos criando uma composição. Existe uma regra muito antiga e muito básica de fotografia que é chamada regra dos terços. E essa regra ela diz que determinados pontos aqui dessas linhas de enquadramento
serão pontos mais interessantes para nós posicionarmos os elementos da nossa fotografia. No caso, esses aqui são os pontos. Você poderia posicionar os elementos em cima ou na interseção desses pontos, nessa área central, para que a sua fotografia ficasse mais interessante. Então vamos supor que eu estivesse montando uma cena e quisesse colocar um prato aqui na minha fotografia. Usando esses grids, eu consigo ter uma boa referência para centralizar aqui, por exemplo, o meu prato. Então lembrando que eu estou fazendo uma montagem aqui, isso não é uma fotografia, né, real, mas é só para vocês entenderem. E depois eu poderia posicionar, por exemplo, meus talheres, sempre tendo como referência essas linhas de grid e os meus pontos de interesse aqui da regra dos terços. Agora vamos supor que eu quisesse colocar aqui em destaque um alimento, como um pedaço de carne. Então eu poderia colocar esse alimento bem centralizado aqui entre esses 4 pontos para que ele tivesse um destaque melhor. Então colocando ficaria assim mais ou menos. Eu também poderia adicionar outros elementos. Vou colocar aqui umas folhinhas de alecrim para vocês verem. E perceba que apenas utilizando essas minhas linhas de referência eu consigo ter uma foto mais equilibrada, mais alinhada. E isso ajuda bastante quando eu estou fotografando comidas. Então essas dicas são muito importantes e utilize sempre essas linhas de referência para que você faça composições mais interessantes para os bancos de microstock. E você pode tirar um dia apenas para fazer fotografias superiores, por exemplo. Como sua câmera já está posicionada, você pode ir trocando os elementos aqui da cena, você pode trocar as comidas e você vai fazendo várias fotos, porque os bancos de imagem eles trabalham muito com volume de conteúdo. Então quanto mais arquivos você enviar, melhor. Eu vou tirar aqui rapidamente essas linhas de grid para vocês verem que os meus objetos estão bem alinhados, bem centralizados aqui em cima da mesa, né, que seria essa tábua de madeira. Então utilizando essa regra você consegue ter uma percepção visual melhor do que se tivesse apenas a tela vazia e sem nenhuma referência. Eu fiz um rearranjo aqui e reorganizei os elementos para vocês verem mais uma opção que eu acho bem legal e muito interessante para os bancos de microstock, que é trabalhar com espaços negativos. Como estamos falando de bancos de imagem, geralmente muitas agências procuram esse tipo de fotografia com espaço vazio para escrever e para fazer campanhas para restaurantes ou para outros estabelecimentos. Aqui eu fiz algo bem simples, eu só alinhei o meu prato e a minha carne nos pontos de interesse, como eu falei para vocês aqui da regra dos terços, e coloquei aqui para o lado direito. Então aqui eu criei essa composição bem rápido, aproveitando a mesma imagem. E vocês podem fazer isso quando vocês estiverem fazendo os ensaios fotográficos para tirar foto de comida. Beleza? Aqui nesse espaço vazio eu poderia, por exemplo, colocar um texto de destaque. Perceba que fica bem legal. Eu criei aqui essa composição rapidamente para vocês verem. Poderia adicionar também uma luz para dar um destaque ainda mais legal. E também está posicionado em um ponto de interesse. Então perceba que esse alinhamento ele fica bem interessante. E aqui eu tenho inclusive essa linha diagonal que vem aqui de cima. Aqui eu tenho esse primeiro objeto que é o meu texto. E aqui continua vindo até minha carne. Então esses são os pontos que o nosso olhar vai buscar primeiro na imagem. E é muito interessante explorar isso quando estamos falando de bancos de microstock. Eu vou tirar aqui as linhas de grid, só para vocês verem, e ficou uma composição bem interessante. Eu poderia enviar a fotografia sem esse texto, mas também poderia enviar a imagem criada com texto. Então muitas pessoas já procuram imagens prontas nos bancos de microstock e vale a pena você colocar textos não só em português, mas em inglês e em outros idiomas para que você tenha um alcance mais universal. Então explore bastante essas dicas. Só recapitulando, tenha um tripé, estabilize o seu celular, utilize as linhas de grid para você posicionar os seus objetos, utilize a regra dos terços para que a sua fotografia tenha pontos de interesse e assim você vai ver que realmente as suas imagens vão ser muito valorizadas e você vai começar a ter um alcance maior nos bancos de microstock, beleza? Viu aí como é bem simples melhorar e muito as suas composições utilizando essas regras? Então se esse vídeo foi útil para você, deixe aqui embaixo o seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai receber mais conteúdos sobre os bancos de microstock, beleza?
Me siga também no Instagram, porque por lá eu estou postando dicas sobre criatividade, design e muito mais. Ao final desse vídeo, dá uma olhada aí na descrição, porque eu vou deixar alguns vídeos para você assistir em seguida como sugestão. Beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!